Olá, terceira série. Nessa aula 8, nós vamos usar o que nós aprendemos na aula anterior sobre pressão e vamos aplicar essa pressão a um fluido em equilíbrio, ou seja, vamos começar a estudar a estática dos fluidos. Então, lembrando que fluido, o que são fluidos, né? Fluido pode ser qualquer tipo de gás ou qualquer tipo de líquido, tudo bem? Então, aqui, claro que eu vou dar muitos exemplos em função de líquidos, mas tudo que nós vamos ver também se aplica aos gases, tá? Então, olha só, a primeira coisa nós precisamos saber a diferença entre densidade, massa específica, tá? E peso específico. Densidade, aqui eu coloquei a densidade volumétrica, também existe a densidade superficial e a densidade linear, mas a densidade volumétrica é a densidade que nós mais usamos. Então, sempre quando eu falo densidade, eu estou me referindo à densidade de um corpo, tá? E a densidade eu posso representar pela essa letra D. Então, densidade do corpo vai ser a massa do corpo dividido pelo volume. Se eu falo densidade linear, linear é apenas uma dimensão. Então, seria massa dividido pelo comprimento. Se eu falo densidade superficial, superficial é em relação à área. Então, vai ficar massa dividido por área, tá? Mas o que normalmente nós mais vamos usar é a densidade volumétrica. Massa do corpo dividido pelo volume do corpo. A unidade de densidade no SI vai ser em função da massa e em função do volume. Então, massa em quilogramas e o volume em metro cúbico. Então, densidade quilograma por metro cúbico. Tá? Então, isso é importante. Sempre quando se fala densidade, você está se referindo à densidade de um corpo. Tá? E a massa específica? Observe que a massa específica, olha só, a equação é idêntica da equação da densidade. Mas qual é a diferença? Porque a massa específica, você está falando da relação de massa e volume de uma substância. Ah, eu não entendi direito, tá? Eu vou explicar. Se eu falo para você água, então a água, você está falando de uma substância. Então você vai calcular a densidade da água? Não. Você vai calcular a massa específica da água. Porque a água é uma substância, não é um corpo. Deu para entender? Então, massa específica em relação a uma substância. Vamos representar por essa letra aqui, ó, Rho, letra grega Rho. Isso não é um P, é um Rho. Rho vai ser a massa de um corpo dividido pelo volume. Bom, então observe aqui, ó, densidade em relação ao corpo, massa dividido pelo volume, e massa específica de uma substância, massa dividido pelo volume. Ou seja, na prática não vai fazer diferença nenhuma. Isso daqui é só uma diferença que existe na literatura. Mas é comum em livros, os professores confundirem as duas grandezas. Tá? Mas são grandezas que a fórmula elas são idênticas. Então, na hora que você for fazer exercício, na prática, não faz diferença você chamar de densidade ou massa específica. Tá? Mas aqui isso é importante a gente entender o conceito direitinho. Então, sempre quando eu falar em massa específica, eu estou falando massa específica de uma substância. Sempre quando eu falar em densidade, eu estou falando densidade de um corpo. Entretanto, contudo, embora todavia, as fórmulas são idênticas. Tá? Bom, se as fórmulas são idênticas, qual vai ser a unidade? A mesma. Então, a unidade de massa específica vai ser a mesma da unidade de densidade. Tá? E peso específico? Bom, peso específico, então vai ser uma relação entre o peso de um corpo, tá? E o volume do corpo. Observe que nós já vimos lá na primeira série que peso é diferente de massa, hein? Peso é diferente de massa. Então aqui, ó, o peso específico eu represento aqui por essa letra grega, tá? Chamada de mi. Então mi é P sobre volume. Então, o peso de um corpo é dado em Newton. Então, a unidade de peso específico vai ser o Newton por metro cúbico. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos começar então o estudo da estática dos fluidos. Bom, então, a lei de Stevens ela é usada para a gente determinar a pressão. Isso. Na aula anterior, nós vimos o que é pressão, né? Vocês lembram? Então, pressão é força sendo exercida em uma área. Mas a lei de Stevens, nós usamos a pressão no fundo de um recipiente que tem um determinado fluido. Então, aqui, né, vamos imaginar que eu tenho água aqui. Então, eu quero saber a pressão nesse ponto 2 aqui. Qual deve ser a pressão nesse ponto 2?
Observe, para a gente usar aquela equação da aula anterior, eu teria que saber a força. Aqui fica difícil a gente determinar a força que está sendo aplicada. Mas eu consigo escrever essa pressão em função das propriedades desse fluido aqui. Ou seja, eu vou usar... Porque quem fez isso pela primeira vez foi o Steve. Então, o Steve determinou como a gente pode calcular a pressão no fundo, tá, de um recipiente que tenha água ou tenha gás. Então, olha só, ele usou essa equação aqui. A pressão no fundo, que eu chamei a pressão 2, no ponto 2, ó, a pressão no ponto 2, vai ser igual a essa pressão aqui no ponto 1. Então, observe que eu tenho uma camada de água e aqui em cima eu tenho uma camada de gás. Então, imagina você numa piscina, você está nadando numa piscina, você está no fundo da piscina. Então, qual é a pressão que está sendo exercida sobre você? Então, a pressão que está sendo exercida sobre você é a pressão que a camada de água está fazendo, mais a pressão da camada gasosa que está em cima da água. Tudo bem? Então, olha só. O que o Steve fez? A pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão no ponto 1. Quem está fazendo a pressão no ponto 1? Essa camada gasosa. Observe que esse gás aqui, ele é um fluido, e a água é outro fluido. Mais esse termo aqui. O que é esse termo aqui? Esse termo aqui depende de quem? Da massa específica, ρ é a massa específica, vezes a altura dessa camada de água. Claro, conforme você está nadando no mar, conforme você vai aumentando a profundidade, vai aumentando essa profundidade, essa pressão vai aumentando cada vez mais. Porque a pressão, ela depende da altura que essa camada aqui de água está fazendo sobre você. Vezes a gravidade. Gravidade vamos considerar constante, né? Aí sempre está considerando como constante, sempre como o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Observe que essa pressão no ponto 2, nós chamamos de pressão absoluta ou pressão total. Então, claro, a pressão no ponto 2 é a pressão total, pressão do líquido mais a pressão do gás. A pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica, que nós também vimos na aula anterior. Tá? É 1 atm, pressão atmosférica. Tudo bem? E esse termo aqui, ó, também é uma pressão. Então, é uma pressão efetiva, ou pressão nanométrica, ou pressão hidrostática. Então, esse termo aqui é uma pressão, chamada de pressão efetiva. Esse outro termo aqui também é pressão, chamada de pressão atmosférica. E esse outro termo aqui é pressão total, tá? Ou pressão absoluta. A pressão absoluta que está sendo exercida no ponto 2. Tudo bem? Deu para entender? Então, a pressão absoluta, ela depende de uma pressão efetiva mais uma pressão atmosférica. Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui, ó, pressão efetiva depende da massa específica, da altura e da gravidade. Consequência da lei de Stevens. Qual foi a conclusão que o Stevens chegou? Imagina aqui, ó, que eu tenho uma pessoa no ponto 1, uma outra pessoa no ponto 2 e uma outra pessoa no ponto 3. Observe que isso daqui se trata do mesmo fluido. Então, vamos considerar que é a água. Então, ó, é a mesma água. Se você traça uma horizontal, uma reta horizontal, a pressão ela vai ser a mesma em todos os pontos dessa reta horizontal. Então, a pressão no ponto 1, ó, a pressão no ponto 1 é idêntica à pressão no ponto 2, que é idêntica à pressão no ponto 3. Essa foi a consequência da lei de Stevens. Então, as pressões elas são iguais para quaisquer ponto dessa reta horizontal. Não importa o formato do recipiente. Ó. Eu tenho um recipiente em um certo formato, aqui em um outro formato e em outro formato. O fluido é o mesmo? O fluido é o mesmo? Sim, o fluido é o mesmo. Então, essa pressão aqui é idêntica a essa daqui, que é idêntica a essa daqui. Tá? Então, por que são idênticas? Porque elas estão na mesma reta horizontal. Estão sobre essa mesma reta horizontal? Então, essas pressões são idênticas. Tudo bem? Presta atenção que eu falei que essas pressões elas são idênticas se você tem o mesmo fluido. Tá? Tem que ser o mesmo fluido. Se aqui eu falo para você, ó, se aqui eu vou fechar aqui esse recipiente.
Vou fechar esse recipiente, ó. Fechei aqui, fechei aqui. Então eu falo assim para você, ó. Aqui é a água, no primeiro recipiente é a água. No segundo recipiente é um outro fluido, não sei, coloco o mercúrio. Coloco o mercúrio aqui. E no outro recipiente, óleo, coloco o óleo aqui. No outro recipiente é óleo. Tá, óleo aqui. Então, eu posso afirmar que a pressão nesses pontos aqui são iguais? Não, não posso afirmar isso. Por que eu não posso afirmar isso? Porque aí os fluidos são diferentes, presta atenção. Então, as pressões serão iguais na mesma horizontal se o fluido é idêntico, se é o mesmo fluido para todos os recipientes. Se eu mudei o fluido, mudei a substância, aí eu não posso mais afirmar isso. Deu para entender? Bom, então qual é o princípio de Pascal? Pascal fala o quê? Então, o princípio de Pascal é uma lei da mecânica dos fluidos que afirma que a pressão aplicada sobre um recipiente, em equilíbrio estático é distribuído igualmente em todos os pontos desse recipiente. Eu não entendi, tá? Vou explicar melhor. Ó, presta atenção. Então, observe aqui que isso daqui eu tenho o mesmo fluido, ó, é água, tudo isso aqui é água. Se eu estou fazendo uma pressão aqui em cima, essa pressão aplicada nesses pontos aqui da água vai ser transmitida para todas as moléculas da água, tá? Em todos esses pontos aqui. Então, o que diz o princípio de Pascal? Se você faz uma pressão em um equilíbrio, em um líquido em equilíbrio, essa pressão ela vai ser o quê? Distribuída para todos os pontos desse recipiente, tá? Todos os pontos, todos, igualmente. Tudo bem? Bom, então vamos ver aqui então a aplicação do princípio de Pascal. Então imagina aqui que eu tenho um êmbolo 1, e aqui eu tenho um êmbolo 2. Um êmbolo é como se fosse uma tampa aqui que pode se movimentar livremente. Ele sobe e desce. Aqui também, né? Sobe e desce. Então vamos lá. Então a variação da pressão aplicada no êmbolo 1 vai ser idêntica à variação da pressão aplicada no êmbolo 2. Tá? Aí você vai usar aquela equação da aula passada. Quem é pressão? Pressão é a força sobre a área. Então, coloquei aqui, ó, força sobre a área executada no êmbolo 1, tá? Igual a força sobre a área executada no êmbolo 2. Então, essa equação aqui, para prensas hidráulicas, ou seja, para vasos comunicantes, é super importante que o aluno precisa memorizar. Então, a força aplicada no êmbolo 1 dividido pela área 1 vai ser igual à força aplicada no êmbolo 2 dividido pela área 2. Isso daqui sai da onde? Isso daqui sai do princípio de Pascal, tá? Porque a pressão exercida em um ponto desse recipiente vai ser transmitida para todos os pontos do mesmo recipiente. Tudo bem? Então, ó, por hoje é só. Vamos continuar na próxima aula. Tchau, tchau.